Olá novamente, vamos então dar início a mais um webinar Feist. Hoje o nosso webinar será dedicado à personalização do produto, o presente e o futuro da indústria da moda. O objetivo deste webinar é falar sobre a importância da personalização, o que é a personalização no nosso setor calçado e marroquinaria, a importância das tecnologias digitais, de que forma é que nós podemos personalizar os nossos produtos, que desafios é que encontramos ou que as nossas empresas encontram para esta personalização e de que forma é que podem implementar as tecnologias de personalização. Abordaremos também temas como a gestão da produção para a personalização, como é que nós podemos produzir par a par, de uma forma eficiente. E para isso teremos o prazer de termos 4 oradores. O webinar começará com o João Esteves, CEO da Diverge, que nos vai partilhar o seu testemunho da personalização de uma marca de calçado. De seguida teremos o testemunho de uma empresa de software, temos o António Macedo da Soft Ideia, que nos vai falar sobre a gestão da produção para a personalização em massa. De seguida teremos a Cláudia Pinto, do Departamento de Comunicação da Pickups, que nos falará das tendências da personalização no cluster do calçado e da moda. E por fim teremos o Pedro Duarte, do Centro Tecnológico Calçado, que nos vai falar sobre as tecnologias digitais para a personalização de calçado e marroquinaria. Eu dava aqui só a nota que o João Esteves terá que sair do webinar por volta das 3 horas, portanto, se tiverem alguma questão a colocar diretamente ao João para fazer logo de seguida a sua intervenção. Todas as restantes questões poderão colocar ao longo do webinar, no chat, e tentaremos responder no final. Muito obrigada e bom webinar. Passava então a palavra ao João Esteves. Muito obrigado, Florbela, obrigado ao Centro Tecnológico pelo convite. Eu preparei só aqui 2 ou 3 slides para vocês terem um melhor enquadramento do que eu vou falando. O objetivo que o centro, espero que estejam a ver a apresentação, creio que sim. Sim. Caso não esteja, a Florbela já o referiu. É simplesmente dar aqui um certo enquadramento da marca, do que é a nossa proposta de valor e o que é que têm sido os nossos desafios e que penso que continuarão a ser. Nós somos uma marca recente, que não tem do seu lado a produção, portanto, nós fazemos outsourcing da produção e a Diverge foi lançada em 2019 no mercado, exclusivamente numa ótica digital, ou seja, só com o canal de comércio eletrónico, de e-commerce. Já está presente em 78 mercados, isto muito fruto de investimentos que fomos fazendo, testes que fomos fazendo nas várias geografias, sempre muito alavancados em investimentos em mídia digital. Os principais mercados à data de hoje são Alemanha, Estados Unidos, ali muito próximos um do outro, seguido 2 pontos percentuais atrás, o Reino Unido e Itália. Entre estes quatro, estamos a falar de cerca de pouco mais de 50% das vendas. Portugal surge como quinto, mas hoje em dia 95% das nossas vendas são para fora de Portugal. Temos feito um caminho em várias vertentes, mas uma delas foi, sem dúvida, a parte ambiental e a maneira como quisemos, desde a primeira hora, ser uma marca muito alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não gosto de falar de sustentabilidade e espero não ofender ninguém com a afirmação que vou fazer a seguir. Não é a intenção mas é a minha postura, é uma coisa bastante pessoal. Eu não gosto muito de falar de sustentabilidade, porque o que nós fazemos, ainda assim, não é sustentável. Consumimos recursos, temos poupanças, sem dúvida, temos aqui várias coisas que nos levam, acima de tudo, e essa é a palavra que eu gosto de utilizar e que está presente no nosso site, é responsabilidade. Nós acreditamos na produção responsável. E entre a maneira e os processos que temos internamente, e para com os nossos parceiros, e para com o meio ambiente e com a sociedade, fomos certificados como B Corp pelo B Lab, que é uma instituição. No fundo, há aqui uma certificação que atesta que temos processos definidos, compromissos
estruturados, para ter um impacto positivo, para ser, eles gostam de dizer, eu acho que é uma expressão feliz, uma empresa do bem na sociedade. Adicionalmente, para além desta lógica ambiental, que eu depois já vou dar aqui um pouco mais de detalhe, somos também, enquanto empresa, certificados como uma iniciativa de inovação e empreendedorismo social, pela Portugal Inovação Social. Não me vou alongar muito aqui, porque acho que não é tão pertinente para a conversa, para esta sessão para a qual fui convidado, mas diz respeito a toda uma lógica de um programa de impacto social que temos junto de jovens adultos em risco de exclusão social e pobreza. E, basicamente, numa forma ultra resumida, nós convidamos-los a criarem os seus próprios sneakers, sapatilhas, ténis, conforme a área do país em que se encontra, os seus próprios sneakers, lançamos as suas criações que eles fizeram digitalmente connosco no nosso site, cria-se ali um micronegócio para eles ganharem algum dinheiro. O que é que eles têm que dar em troca? Têm que passar por um processo de cerca de 40 horas de capacitação que visa dotá-los de competências para a empregabilidade e para o empreendedorismo. Portanto, nós usamos a criação e o lançamento dos seus sneakers como uma forma de os motivar a percorrerem uma formação que toca várias temáticas, mas que os visa dotar de mais competências para a empregabilidade. Em termos de proposta de valor para o cliente final, não é? Nós nascemos, como o nome de Diverge vem do verbo divergir, vem também de um poema de um poeta americano, que foi muito celebrizado no Clube dos Poetas Mortos, que falava de dois caminhos num bosque, e como um deles estava muito trilhado e outro era misterioso, pouca gente tinha ido por lá, e portanto ele foi por esse, que era o caminho que na prática, ele achava que ia fazer a diferença na vida dele, porque ele ia ter que o desbastar, ia ter que o criar ele próprio. E nós chamamos de Diverge porque quisemos, enquanto marca, desde o início, posicionar-nos como uma marca que tem na customização o seu elemento diferenciador. A ideia é nós fazermos dos sneakers, das sapatilhas, um instrumento de autoexpressão dos nossos consumidores, dos nossos clientes. Num momento da sociedade em que nós hoje em dia podemos usar basicamente sneakers em qualquer ocasião, eu gosto de dizer normalmente que se nós víssemos há 10 anos alguém a casar-se de sapatilhas, dizíamos que ou era artista ou era diretor criativo de uma agência de publicidade, não é? Hoje, se isso acontecer, quase não pestanejamos. E se assim é, de facto, nós vimos uma oportunidade de criar uma marca que não tem grandes logos, que tem valores, que tem uma proposta, tem valores, tem personalidade, tem uma comunicação própria, mas que, acima de tudo, tenta criar nas sapatilhas um palco para as pessoas porem um pouco de si no que calçam e terem um produto que, no fundo, ilustra quem são e o que querem ser e qual é a sua caminhada. Desculpem a parte de marketing, é o meu forte, mas foi esse o conceito por trás da marca. Isso faz com que, na prática, nós só produzimos por encomenda, portanto, nós não temos estoque de produto acabado, as poucas coisas que temos é de problemas de tamanho ou uma outra devolução, que felizmente são raras, e que nós aceitamos para facilitar o processo de compra. E para alguma surpresa nossa, duas coisas aconteceram. Eu acreditava que a customização era o que nos alimentava o discurso enquanto marca, o que alimentava a proposta de valor, mas sempre achei que ia haver alguma dificuldade, e eu acho que ainda há, mas que ia haver alguma dificuldade das pessoas de fazerem a sua própria sapatilha, de estarem à vontade para customizarem, porque é um exercício que requer alguma confiança, algum conhecimento e alguma capacidade de autoanálise. E no meu passado, por onde passei, nas várias marcas de bens de consumo por onde passei, sempre que eu fazia alguma iniciativa que requeria a criatividade da audiência, acabava sempre um bocadinho desiludido. Portanto, usávamos a customização para dar a conhecer a marca, mas achávamos que ia haver uma muito maior procura das sugestões, que eu depois já vos posso mostrar no website, e está até no próximo slide, que nós já pré-definíamos para as pessoas comprarem. Não as tínhamos produzido, mas já tínhamos desenhado
para as pessoas terem uma ideia do que é que pode sair do processo de customização. Para a nossa surpresa, ao longo destes anos, nós temos cerca de 2/3 das vendas a serem customizados ou pelo menos personalizados, a acrescentar uma frase, alguma palavra que lhes seja querida. O que para nós foi, de facto, um número bastante acima das nossas expectativas e que, por um lado, validou a proposta de valor. Dito isto, e passando aqui um bocadinho para os desafios, e este até nem está, mas vai no seguimento da conversa que estava a ter agora mesmo, não deixamos de ter, enquanto projeto comercial, as suas limitações. Esta questão de dar muito a escolher, dar às pessoas a hipótese de fazerem as coisas como ela quer, com certeza absoluta, não tenho dados, não tenho factos para dizer, é tudo empírico, é de conversas, é de impressão, com certeza que perdemos algumas vendas de pessoas, como eu vos dizia, são o contrário do nosso cliente, que é, não sabem bem o que é que querem, não sabem se vão gostar do resultado final, querem mostrar aos amigos antes de comprar, ou à mulher, ou ao marido, e isso faz com que, com certeza, tenhamos aqui às vezes um problema de conversão, que provavelmente não teríamos se só tivéssemos as cores, mas naturalmente, se calhar também não teríamos tantas visitas com a curiosidade de ver que produto customizado oferecíamos. Não deixa de haver aqui muitas surpresas e muitas coisas interessantes. Uma das lógicas que nós tínhamos quando lançámos o projeto era que queríamos ser uma marca que não define o que é que as pessoas podem calçar, mas ouve as pessoas, incorpora o desejo das pessoas nesse desenho final de produto. E posso-vos dizer, por exemplo, esta sapatilha aqui que está com a sola fluorescente amarela. Nós lançámos isto há 5 anos e achávamos que ia ser uma coisa que não ia vender muito, porque era bastante e visualmente impactante e que nem toda a gente ia gostar, mas, perdoem a audiência, achávamos que era maioritariamente um produto para senhoras. E para a nossa surpresa, 60% das vendas desta sola são para homens, para números grandes. E voltamos à questão, nós temos visto, quando nos abstraímos e olhamos assim para os grandes números, que os nossos números grandes têm muito mais cores do que esperávamos e os nossos números pequenos são muito mais monocromáticos, se assim quiserem, do que nós também esperaríamos. O que significa que há aqui uma porção da população que gosta da ideia de, independentemente do que as marcas acham que eu, independentemente do meu género, gosto ou deixo de gostar, se calhar não é bem verdade. E, de facto, há espaço para projetos como o da Diverge. Passando aqui para os desafios, falei-vos brevemente da questão da taxa de conversão, que coloca desafios no escalar da operação. É indiscutível que para lá de fazermos o nosso motor de 3D, desenvolvermos vários bots que uma pessoa encomenda os nossos sneakers e automaticamente geramos uma ficha de encomenda de acordo com os standards da fábrica, de acordo, usando a terminologia dos materiais do nosso parceiro Fabril, para que isso depois vá já muito suave, porque senão era um cabo de trabalho. Não, agora é sola amarela fluorescente. Vocês terão tanta noção como eu, ou até mais, dos desafios operacionais e, portanto, houve um trabalho de, número 1, desenvolvimento de processos, número 2, alguma tecnologia para facilitar esses processos, usando ou bots ou alguma programação, ou até usando ferramentas normais de partilha online hoje em dia, como coisas do Google Drive e tudo mais. Porquê? Porque, ao mesmo tempo, para nós gerirmos o nosso negócio, também precisamos de ter, e isso tem sido um desafio, provavelmente a Soft Ideia vai falar disso a seguir, e nesse aspecto depois quero retomarem um bocado o contacto. Há uma lógica de como é que eu agora sei onde é que está a encomenda 9.248. E eu às vezes posso precisar dessa informação para dar uma satisfação ao meu cliente. Em que estado está muito demorada, vai sair na data X ou na data Y. Portanto, todos esses processos foram difíceis. Não tem sido igualmente fácil estabilizar a cadeia produtiva, isto com total frontalidade e honestidade. É obviamente que eu podia vir aqui ter convosco e dizer, pá, somos fantásticos, é só vitórias, não temos desafios nenhuns, mas acho que não vos prestava um bom serviço se também não partilhasse convosco o que têm sido os nossos desafios e dificuldades.
Porque é que há aqui uma questão de estabilização da cadeia produtiva? Porque até chegarmos a uma escala muito grande, em que se conseguem de forma quase natural aglutinar encomendas para permitir alguma produtividade dos nossos parceiros de produção, a verdade é que trazemos bastante complexidade sem necessariamente logo hum, a margem ser gerada para o nosso parceiro fabril dentro dos padrões que ele está à espera. Ou seja, no papel, o projeto que eu vos acabei de escrever faz sentido. Só produzimos por encomenda, lutamos contra a sobreprodução e o CO2 que desnecessariamente é produzido e, portanto, temos um impacto ambiental. Estamos a fazer coisas que as pessoas querem e que não devolvem, exceto quando às vezes há questão de tamanho ou de mau fit. Mas, depois da parte teórica ser muito interessante, há uma parte prática, que é eu, como dono de uma fábrica, como é que vou incorporar internamente, com a estrutura que tinha quando fazia produções de 10.000 pares, incorporar esta gestão de materiais, que muitas vezes acabou por ser feita por nós, já a fizemos na totalidade, já a tivemos a ser feita por um dos nossos parceiros, agora temos um sistema híbrido, em que fazemos nós a gestão dos materiais que têm maior lead time para serem entregues e o resto é feito pelo nosso parceiro, por um dos nossos parceiros. Portanto, não tem sido algo à qual temos que dedicar bastante tempo da nossa atividade, o que nos tira tempo da atividade comercial, que é estabilizar a cadeia produtiva. Portanto, foi sempre em períodos de pico, por vezes difícil de gerir, porque foram poucas as vezes em que eu tive um custo de aquisição em termos de mídia digital muito baixo, com muita capacidade para investir e com um parceiro capaz de dar resposta, fosse qual fosse o número de pares que eu ia vender. E, portanto, isso é uma coisa que tem sido, tem requerido muito do nosso tempo e da nossa energia. E depois, o que é óbvio, naturalmente, os custos unitários, quando se faz par a par, não se pode esperar preços de uma produção em escala, não é? E parecendo que não, isso também dificulta a relação, em parte, e também dificulta o escalar da operação, porque ficamos com muito menos margem de atuação para trabalhar o canal de mídia digital e tentar adquirir mais clientes. E, portanto, eh, é é aquele momento de gato e de rato, quer dizer, não é bem gato e rato, é mais ovo e galinha, que é, por um lado, podíamos crescer mais, mas para crescer mais temos que ter mais confiança em vários indicadores, que por sua vez nos permitia ter uma negociação mais interessante para ambas as partes, mas estamos sempre uma coisa está sempre a condicionar a outra. E, portanto, isso também tem sido um desafio. Como crescer neste ambiente de maneira a ganhar mais escala para depois poder falar de custos unitários mais baixos. Coisas que estamos a fazer e que não vão contra tudo o que vos referi no que à importância da customização diz respeito. Estamos a olhar às vezes para modelos híbridos. Como é que nós eventualmente podemos fazer mini produções de modelos que sabemos que têm vendido muito na lógica dos já definidos, já feitos, numa ótica de tentar criar aqui um equilíbrio para as partes e poder trazer um pouco mais de volume de previsibilidade e que permita, como um todo, ter preços mais interessantes. Era isto que vos tinha para mostrar. Naturalmente que depois, se quiserem e se tiverem tempo e estou disponível, se houver ter os meus contactos, no nosso site vocês podem ver o que nós já levámos a cabo, quer a parte de customização, quer a parte social, que é uma pedra de toque para nós, e bem, ver os softwares que sabemos, que são bastante flexíveis, hoje têm os nossos modelos, mas podem ter multicategorias de produto. Ele pode estar um bocado lento por eu estar aqui na conferência e o meu computador não, ele portou-se bem. E pronto, obviamente isto foram coisas que também criaram os seus desafios técnicos, tentar tornar o sneaker o mais realista possível. Isso também era uma das coisas que nós achávamos que era importante salvaguardar, que é para as pessoas sentirem mais confiança
na compra que estão a fazer. Ok? E era isto que tinha para vos mostrar. Muito obrigada, João, pela excelente contribuição. Temos aqui 2 perguntas que o Pedro vai colocar antes de sair. Entretanto, se alguém tiver também algumas questões, por favor, coloquem no chat. Temos o João connosco até às 3. Olá, João. Obrigado pela apresentação. Era exatamente isto que também queríamos, era a perspectiva das empresas e precisamente a parte dos desafios. Tinha aqui 2 questões relativamente, principalmente aos tempos de entrega, ou seja, como é que se gera e quais são os tempos de entrega da Diverge e como é que fazem a gestão do stock, porque, por exemplo, lá está ter uma quantidade limitada de solas, vamos dizer, para customizar, se isso é feito por vocês, se é já no vosso parceiro industrial, como é que fazem essa gestão? Muito bem, muito bem. O nosso lead time cifra-se entre as 2 e 3 semanas. Depende aí do momento de pico do ano e quantas encomendas estão a acumular ou não, mas em 3 semanas no máximo o produto está em vossa casa. Já agora, é uma coisa que eu fui empurrando muito na indústria, naturalmente outra área de alguma tensão, não é? Porque não deixa de ser um lead time relativamente curto face à média do mercado. Para terem uma ideia, a última vez que vi a Nike entrega em 4 semanas. E naturalmente há de ter bastante mais músculo junto dos produtores que nós temos. Se já perdemos muitas vendas por causa desse lead time, não tenho essa impressão. Acho que aquela ideia de que estão a fazer uma coisa para mim e que isto vai demorar algum tempo para ter um produto de qualidade a ser-me entregue, acho que uma coisa equilibra a outra. Naturalmente já perdemos vendas. Eu queria ir a um casamento no próximo sábado. Conseguem fazer-me uns sneakers customizados? Às vezes tentamos, mas não dá, não é? Não se pode parar toda 2 operações, a nossa e a dos nossos parceiros, para fazer um par de sapatilhas. Às vezes não é possível. A outra questão, Pedro, desculpe, Era a gestão dos estoques, de por exemplo, as solas e por aí fora. Como é que nós fazemos essa gestão? Com toda a transparência. No início, através de um fecheiro de Excel ajustado manualmente, que não sei como nunca deu granel. Nunca deu granel. Estávamos sempre à espera que fosse um barril de pólvora, que nos enganássemos, mas não sei bem como, durante um ano aquilo funcionou. Hoje em dia, houve uma parte, como eu vos disse, a certa altura, com um dos parceiros, isso estava a ser gerido por eles. Hoje em dia, fazemos uma divisão, tudo o que é solas, plantares e caixas, são as 3 coisas mais morosas em termos de lead time para entrega, gerimos nós. Não quer passar publicidade, mas o Pedro perguntou, acho que faz sentido falar, do que consegui ver aqui da Soft Idea, oferecem coisas, se calhar, bastante mais completas do que a que vou dizer. Nós, na prática, subcontratamos o SaaS do Odoo para fazer a gestão de stocks destes 3 materiais. E, portanto, está ligado com os nossos sistemas, entra uma encomenda de uma sola vermelha, do número 43, automaticamente há um bot que vai a este sistema de gestão de stocks, é um dos módulos do Odoo, e que faz ali a dedução automática. O resto é feito com base em previsão de vendas junto com o nosso fornecedor. E quando nós nos preparamos para alturas de pico, as alturas de Black Friday, que nós não temos razão para fazer, mas fazemos porque é quando as pessoas estão mais predispostas a consumir, fazemos um aviso à navegação, compramos mais algumas coisas em antecipação e avisamos o nosso parceiro, com base nos nossos consumos, para se tentar preparar para essa altura de pico. Obrigado. Era mesmo isso que procurava. Acho que temos aqui uma outra questão no chat. Sim, temos aqui outra questão. Quem define quais os materiais e texturas disponíveis? De quanto em quanto tempo há renovação das formas, texturas, cores dos materiais? Já aconteceu um dos sneakers que mais vendem ter sido sugerido por um cliente? Caso sim, como resolvem esta questão? Muito bem. Excelentes perguntas. Quem define os materiais, cores e texturas somos nós. Na equipa há uma pessoa que vem do mundo da moda, do design da moda, que é a minha sócia Inês, e que tem um grande know-how nessa escolha de materiais e na escolha de cores. Portanto, esses materiais foram sempre sendo escolhidos por nós. Se há renovação, há coisas que nós
colocamos no ar e não tem grande procura. É uma luta constante que nós temos. Por um lado, temos os dados do que é que vende mais. Por outro lado, eu, como pessoa mais conceptual do mundo do marketing, eu quero ter a panóplia de cores toda, porque quero sentir que estou a dar todas as opções às pessoas. A verdade é que muitas das coisas que fomos lançando, dou um exemplo assim, tonto, que é a cor-de-rosa, não é? Por um lado faz sentido termos, porque é uma cor que uma marca tem que ter. Por outro lado, sempre que a tivermos, não vende. E, portanto, às tantas, aqui, por mais que há coisas em que está também do nosso lado, temos que ser, do lado do nosso parceiro, temos que ser responsáveis em também não onerar demasiado o sistema com coisas que não estão a ter procura. Não estão a ter procura. Finalmente, se já aconteceu originado por um cliente, como é que resolvem a questão da propriedade intelectual? Tenho várias já, mas com várias nuances. E resolve-se de forma tranquila. Portanto, vamos por partes. Quando estamos a falar de simplesmente eu customizei qualquer coisa, nós gostamos da ideia do cliente. O cliente não tem direito, ele criou uma coisa para ele, não há um direito de propriedade intelectual, ele está a usar a nossa plataforma e os nossos materiais, não é? Agora, nós já fizemos, foi 2 projetos que bebem desta pergunta, porque nós temos interesse em que ele tenha direitos e que tenha propriedade industrial. Nós, neste momento, não temos no nosso site, mas já tivemos e andamos a tentar avaliar isso novamente, que era, por mais 100 euros, a pessoa podia ter direito a ficar com aquela customização, ser coproprietário daquela customização. E essa customização ser produzida, ser colocada no site, e sempre que esse sneaker for vendido, ele recebe parte da receita. Para titular essa propriedade, ou essa copropriedade, nós enviávamos um NFT. Nós demos um passinho aqui atrás, funcionava maravilhosamente, temos vários NFTs destas pessoas no OpenSea. Nós demos aqui um passinho atrás, porque infelizmente o que era, a meu ver, filosoficamente, uma ideia muito engraçada de descentralizar a propriedade, que era toda a lógica da Web3, na prática foi um bocado sequestrada por uma data de players que fizeram esquemas de inflacionistas e que nós, portanto, quisemos separar um bocadinho desse mundo até que ele seja regenerado, se assim quisermos. No nosso caso, eu gosto de pensar que tínhamos um dos melhores use cases dos NFTs, que é mais do que ter um JPEG, que agora dizemos que é do Pedro, ou da Florbela, ou do António, isto titula que tu fizeste esta customização e que tens direito sempre que este sneaker é vendido e que vais ser notificado sempre que for vendido. Depois, o outro use case que também fizemos é junto do nosso programa de impacto social, mas esse é muito fácil. Sempre que os jovens criam os seus sneakers e nós os pomos às vendas, eles têm esses direitos. Nós titulamos esses direitos num acordo que fazemos com eles e eles recebem parte das vendas porque os sneakers, vocês depois podem ver nas coleções Imagine, estão inclusivamente em nome próprio. Muito bem. Obrigada, João. Obrigada mais uma vez pelo contributo. Obrigado. E peço desculpa por ter que vos deixar, está bem? Tenho mesmo... Olha, vou agora para um programa de impacto social, precisamente. Muito bem. Obrigado, continuação, e depois mantemos contacto, está bem? Com certeza. Bom trabalho. Obrigado. Deus. Passamos então à intervenção do António Macedo, CEO da Softideia, que nos vai falar um bocadinho mais da parte do software para a gestão da produção desta customização em massa. Força, António. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado ao Centro Tecnológico pelo convite e, em segundo lugar, obrigado a todos os presentes por estes minutos e pela oportunidade de me ouvirem um bocadinho. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Ok, partilhar aqui. Ok, penso que já devem estar a ver aqui o ecrã. É assim, eu começava por apresentar-me a mim e à Softideia. Eu sou responsável da empresa Softideia. A empresa, por acaso, fez ontem 28 anos e já andamos aqui há uns anos neste setor, que é um setor
que as pessoas acabam por, muitas das vezes, as pessoas que trabalham no setor do calçado desvalorizam o setor e não têm, muitas das vezes, a noção da comparação deste setor com outros setores de atividade. E eu, como tenho essa percepção, porque estamos a produzir software maioritariamente para as indústrias de calçado, porque já trabalhamos nisto há 28 anos, conforme eu disse, mas, por outro lado, também trabalho com outras indústrias. E garanto-vos que a indústria do calçado é seguramente a indústria mais complicada que eu conheço. E nestas questões da personalização, também é um produto que é infinitamente personalizável. O que torna-se, já é um produto complicado, personalizado, ainda se torna mais complicado, mas tem muita vertente em termos de personalização. A minha experiência é na área do software e eu acho que em todas as atividades o software organiza as empresas e por isso a importância dele. E como é um produto extremamente complicado, é importante essa organização das empresas. A minha experiência maior é na área da personalização, mas mais para a área por motivos médicos. Nós temos um cliente, estamos até a desenvolver um projeto neste momento muito interessante, que implica a personalização do sapato, mas ao nível inclusive de cada um dos pés. Nós podemos estar a comprar um par de sapatos em que eu posso calçar no pé esquerdo o número 40 e no pé direito o número 41. Posso calçar, posso ter uma sola para um pé com uma determinada altura e para outro pé com outra altura. Isso é algo que é extremamente importante na área da personalização, porque tem a ver mesmo com questões de saúde das pessoas. E isso torna-se ainda mais importante. A moda não deixa de ter a sua importância, mas na questão da saúde é mesmo de importância fundamental. Por isso, é assim, o software e a soft ideia têm uma solução para apresentar e que... Estamos aqui com... ok. Então, a nossa solução é o SoftGI. O SoftGI é um software que vem sendo desenvolvido, que está implementado em mais de 400 empresas de calçado. Na maioria delas, como é normal, trabalha-se mais o private label. Noutras, já com menos quantidade de empresas, trabalha-se a marca própria e em muito pouca quantidade trabalhamos a questão da personalização, que é algo que até é novo para nós. É um projeto que tem cerca de 1 ano e tal na nossa empresa. Aqui, a Soft Ideia, através do seu produto SoftGI, propõe uma solução que eu costumo chamar que isto é quase como um shampoo, é o all-in-one. Nós trabalhamos com uma espécie de ERP, que é o Enterprise Resource Planning, ou Planeamento de Recursos Empresariais. Temos que ter uma forte componente também de CRM, Customer Relationship Management, a gestão do relacionamento com o cliente, e por outro lado um MES, que é o Manufacturing Execution System, o sistema de execução de fabrico. O SoftGI vai reunir funções destes 3 sistemas. E então, a partir daqui, nós vamos ter o ERP, que vai fazer toda a gestão das operações industriais, incluindo toda a parte de, imaginem, eu tenho uma ficha técnica, essa ficha técnica tem lá materiais, esses materiais têm consumos, eu vou gerir todas as necessidades, a gestão, toda a gestão logística, toda a comunicação com fornecedores, toda a parte de gestão de estoques, depois toda a lógica da produção e depois a logística até às finanças e recursos humanos. Claro que nós fazemos tudo dentro do SoftGI, mas muitas das vezes socorremos com outros softwares externos com integrações automáticas. Vamos ter uma coordenação de recursos, permite uma gestão eficaz dos materiais necessários para a produção, ajuda a evitar desperdícios e otimiza o uso de recursos. Basicamente, nós vamos ter um sistema para otimizar quer os materiais, quer as máquinas, quer os vários recursos. Quando é uma empresa com produção própria, que eles têm os seus recursos e vão gerir esses recursos. Mas muitas das vezes também há produções em outras empresas, então também podemos gerir os recursos de outras empresas.
Vamos fazer esse planeamento com um agendamento de planos. Nós temos um agendamento, sabemos quando é que um produto vai entrar em produção, sabemos quando é que precisamos das matérias-primas, sabemos as várias fases de produção e vamos controlar toda esta fase de produção. E depois, como é normal, todas as empresas têm que ser rentáveis, por isso temos toda a gestão financeira do processo e a gestão do negócio. Quer dizer que toda a parte financeira vai ser tratada no SoftGI, com todas as despesas associadas a uma produção em todas as suas vertentes. Vamos ter uma plataforma online que que o cliente pode, neste caso, personalizar o pedido. Esse pedido entra dentro do sistema. Vamos gerir todo o relacionamento com esse cliente, ficando com todo o histórico do cliente. Esta plataforma vai permitir também toda a gestão do marketing e das vendas, facilitando campanhas, etc. E depois temos também que todo o serviço de suporte ao cliente, para que o cliente tenha a informação até do estado do seu pedido. A pessoa faz um pedido, o produto vai entrar em produção e o próprio cliente pode acompanhar o estado do pedido. Se está em corte, se está em costura, se está em montagem, se está em acabamento, já foi expedido, etc. Temos ainda um MES, que é a execução das operações de produção, ou seja, tudo aquilo que é feito na produção é monitorizado em tempo real. Nós vamos monitorizar tudo e garantir a qualidade, garantindo que todos os processos estão de acordo com aquilo que foi planeado do produto, mas também garantir que é registado todos os defeitos para otimizar a produção. Fornece, neste caso, todos os elementos para que no chão de fábrica as pessoas que estão a trabalhar saibam exatamente qual é a tarefa que vão fazer de seguida. Isto torna-se fundamental, mas esta utilização destes 3 sistemas, que são 3 palavras complicadas, 3 siglas, todas conjugadas, produzem um software para que as empresas trabalhem todo o processo. E aqui nós temos que pensar num sistema que vai tentar colmatar e tentar resolver todos aqueles problemas que no dia-a-dia nós temos que fazer. Imaginem, vamos imaginar um processo produtivo. Processo produtivo, primeiro temos um produto. Nesse produto nós vamos definir cada uma das áreas, cada uma das matérias-primas, para além de todas as tarefas que estão ligadas, neste caso. Vamos ter os consumos e, depois de termos um produto concebido, vamos lançar uma encomenda. Quando lançamos uma encomenda, ele vai ter que gerar os mapas de produção, vai ter que gerar a produção, vai ter que, por outro lado, gerar a necessidade, vai ter que gerir as requisições necessárias para que o meu fornecedor me envie os produtos que eu preciso para produzir aquilo e vai ter que gerir todo este processo logístico, ao ponto de eu, quando envio alguma coisa para o meu fornecedor, o fornecedor vai fazer o seu produto e quando o envia novamente para a empresa, ele vai estar devidamente identificado com uma etiqueta, dizendo para que é que vai servir aquele produto. Isto torna-se muito importante na gestão até da própria logística, neste caso do armazém. O armazém, quando recebe um produto, ele já está identificado, não tem trabalho de fazer qualquer identificação, e com um simples leitura através de uma aplicação móvel, a pessoa não só dá entrada em armazém, como vai colocar esse produto numa determinada estante e vai localizá-lo, o que a partir daí vai facilitar toda a lógica logística do sistema de armazém. Quando alguém precisar de apartar materiais para levar para a produção, o próprio sistema vai-lhe fazer um roteiro no armazém, através das localizações, em que a pessoa vai fazer esse roteiro e quando termina esse roteiro vai ter com ele todas as matérias-primas necessárias para entregar em qualquer setor da produção, neste caso que estiver a apartar, e com isso também vai disponibilizar todas as matérias-primas necessárias para a produção. Quando
começa a produção, quem tem acesso, quem vai produzir, vai saber exatamente o que tem que produzir em cada fase, com que matéria-prima é que tem que produzir. Inclusive também vai ter acesso a uma localização, porque nós também podemos, o responsável do armazém pode disponibilizar uma espécie de supermercado, chamemos-lhe assim, em que as matérias-primas vão estar disponíveis para a produção, para quem está na produção vá buscar, e quem pega numa ordem de fabrico não só sabe os materiais, como sabe quais são as localizações para ir buscar esses materiais e para fazer a produção, sempre acompanhado com o material, o respectivo consumo e a gama operatória daquilo que tem que produzir. Com isto, vai dando sempre baixa daquilo que fez, o que permite as pessoas que estão, quer no planeamento, quer até o próprio cliente, consegue saber exatamente como é que está o seu produto. Quando o produto fica pronto, o próprio sistema vai emitir uma etiqueta, essa etiqueta vai ser colocada na caixa, vai ter um QR Code, esse QR Code vai permitir, inclusive, também localizar esse produto numa fase final e depois fazer todo o processo de embalamento e envio ao cliente e depois respectiva faturação. Aqui o que interessa é percebermos que todos os processos vão estar a ser controlados pelo software e só assim é que as coisas vão funcionar, não será normal. Aqui a parte depois do envio, nós podemos inclusive integrar com a transportadora, o que significa que se tivermos um contrato, vou dar aqui alguns exemplos e passo a publicidade, se estivermos a trabalhar com uma UPS ou com uma DHL, nós podemos inclusive integrar e fazer o pedido para recolha diretamente através do software e, neste caso, vamos enviar esse par de sapatos para a transportadora, que depois o próprio cliente também vai poder seguir, que já foi expedido, e quando é que vai ser entregue pela transportadora. E neste caso, eu, sem poder perder muito tempo, seriam estes os processos. É claro que isto explica-se muito rapidamente em termos muito gerais, mas na realidade é tudo muito complexo porque é um produto extremamente complicado de fazer-se os sapatos. Não sei, se quiserem depois fazer alguma questão, estou disponível. Muito obrigada, António. Sim, se calhar deixávamos agora a parte das questões para o final do webinar. No entanto, se entretanto forem surgir questões, coloquem as questões no chat, por favor. Seguimos então para a Cláudia Pinto, que nos vai falar sobre as tendências da personalização no setor do calçado e da moda. Confirmo. Olá, boa tarde. Obrigada, antes de mais, pelo convite. Vou partilhar. Este é aquele momento em que pergunto se estão a ver a minha apresentação. Assumo que sim. Sim. Ora, ok. Então isto tem o nome pomposo de Tendências da Personalização no Cluster do Calçado e da Moda, e o que eu sinto é que o meu papel é lançar a discussão, o oxigênio na fogueira, desafiar alguns conceitos, e para isso tentei partir o nome desta apresentação, explicar o que é uma tendência, o que é personalização, e no meio desta apresentação toda falar de luxo, falar de personalização, falar de casos concretos, misturar tudo e fazer uma conclusão. A primeira coisa que eu decidi fazer, que é algo que eu acho que é sempre muito útil, é ir ao dicionário e perceber o que é que o dicionário nos diz sobre um termo. E a primeira coisa que eu fui tentar perceber era o que é de facto uma tendência. E é uma ação ou uma força pela qual um corpo tende a mover-se para alguma parte, uma inclinação, uma disposição ou um propósito. Bom, eu diria que existem milhares de estudos atualmente, existem milhares de tendências, existem centenas de empresas que se dedicam a tentar perceber uma série de coisas. Que cores vamos usar? Que tecnologias vamos usar? O que é que vamos vestir? O que é que vamos consumir? De que forma é que vamos consumir? Como é que vão ser as lojas? De que cor é que vão ser? O que é que o cliente quer ver primeiro? O cliente quer experimentar, não quer experimentar? Quer pagar na loja, não quer? Como é que nos vamos comportar individualmente enquanto sociedade? O que é que vamos comer no futuro?
Portanto, estas empresas não se dedicam apenas a estudar tendências de moda, ou as cores, ou os tecidos, mas dedicam-se a pensar e a adivinhar uma série de fenómenos, uma série de coisas que nos vão impactar ou no futuro presente ou no futuro mais a longo prazo. E quem é que estuda estas tendências? Empresas por todo o mundo, a WSN, a Pantone, que se dedica mais à questão das cores, o The Future Laboratory, a Deloitte, a McKinsey, são multinacionais que têm pessoas espalhadas por todo o mundo, que pensam sobre o futuro, que analisam o contexto, e eu acho que isso é muito relevante, que é perceber o que é que está a acontecer à nossa volta e perceber de que forma é que o que está a acontecer vai ter impacto amanhã. Diria que a área das tendências tem tanto de volátil como de mágico e de atrativo, o que muitas vezes faz com que exista esta questão que é possível adivinhar o futuro. Não é possível adivinhar o futuro, há sempre uma questão de incerteza quando se pensa sobre isso. E aquilo que estas empresas nos dão, estas empresas de tendências, quando falamos em tendências para os próximos 6 meses, tendências de moda, são pistas. Portanto, analisamos o nosso comportamento, analisamos para onde é que a sociedade está a ir, a caminhar, e isso vai-nos dando algumas pistas nas diversas áreas. Mas há sempre esta questão que é a impossibilidade de prever o que é que vai acontecer. E isto aconteceu precisamente há 4 anos. Todas as tendências do fim de 2019 e do início de 2020 não faziam prever que o mundo ia parar quase 2 anos, que íamos ter uma pandemia, e rapidamente houve esta adaptação de que tendências é que se estão a verificar agora que estamos confinados em casa, e de facto houve uma mudança radical nos hábitos de consumo, na forma como nos comportamos. Há tendências pós-Covid, há tendências pós-Covid, portanto, esta questão de analisar o futuro e de analisar as tendências também está em constante evolução. E o que me parece, se me é permitido dar a minha opinião pessoal, é que isto é muito, faz parte de um exercício de observação. E se nós analisarmos aquilo que está a acontecer agora e que aconteceu recentemente, a sociedade em Portugal e a nível mundial passa por um período em que há muito medo e muita ansiedade relacionadas com uma certa incerteza. Há uma alteração profunda nos hábitos de consumo, não só como compramos, mas também aquilo que compramos. Há uma enorme incerteza. Há uma proliferação da digitalização e isso naturalmente tem impacto em todos os setores. Há uma enorme instabilidade geopolítica. A inteligência artificial ainda está a dar os primeiros passos, portanto temos de estar preparados para o que isto nos poderá trazer e de que forma é que nos podemos preparar para isto. Há uma mudança muito grande comportamental, não só relacionada com os hábitos de consumo, mas também enquanto indivíduos e na forma como nos relacionamos com os outros, este isolamento emocional que acaba por ser uma das maiores tendências que foi projetada durante a pandemia e que se continua a sentir. E sem dúvida que a palavra dos próximos anos vai ser a sustentabilidade. Há pouco o João falou na palavra responsabilidade, e eu diria que mais do que tudo isto, a palavra transparência tem de estar associada a esta questão da responsabilidade e da sustentabilidade. Pronto, voltando a esta questão da volatilidade das tendências, de facto as redes sociais tiveram e continuam a ter um enorme impacto na nossa sociedade. E este fenómeno do TikTok, que muitas vezes nós tentamos fazer de conta que não existe, faz com que exista uma coisa chamada TikTok Trends, que basicamente são as coisas que estão a acontecer no dia, na semana e que estão a impactar o universo digital e são o assunto do dia, o assunto da semana. E queria deixar aqui este exemplo porque me parece muito interessante para o universo da moda, que foi o caso da Barbie. De repente começamos todos a perceber que íamos ter um filme da Barbie, começamos a ter as estreias, começamos a ter imensos eventos associados a um filme. Muito rapidamente a Zara lança uma coleção cápsula relacionada com este universo, com o universo da Barbie. Não deve ter passado um ano e o meu desafio é que tentem comprar agora uma peça desta coleção, porque é quase impossível. Ou vamos a uma loja de revenda, estas novas, ou uma Vinted, ou uma Wallapop, ou simplesmente não existe. E o que acontece é que nós estamos cada vez mais na indústria da moda sobre esta volatilidade, mas também sobre esta necessidade de urgência e sobre esta necessidade de responder a fenómenos, a este imediatismo,
de um momento para o outro há uma micro-tendência que para literalmente o universo da moda falava quase a cor-de-rosa, e de um momento para o outro isso deixa de existir. Portanto, aquilo que me parece muito relevante é que as empresas estejam preparadas para esta mudança e que estejam preparadas para uma resposta rápida às solicitações do mercado, que muitas vezes são influenciadas por estas tendências. Depois, outro tema que me parece muito relevante está relacionado com o universo do luxo. Isto é um gráfico que depois podemos disponibilizar, mas que prevê, já para este ano, um crescimento do retalho de luxo na Europa, nos Estados Unidos e na China. Ainda que tenha tido uma ligeira quebra, principalmente nos anos da pandemia, percebemos que é um setor que está em constante crescimento. E o que é que caracteriza o luxo? Portanto, são vários atributos que estão, de certa forma, no nosso subconsciente quando falamos em luxo superior. Estamos a falar em produtos quase símbolos ou quase peças de arte, com uma estética superior, que têm em si criatividade e inovação, que criam quase sempre uma memória, uma experiência, que têm também em si uma componente manual e artesanal, uma estética superior, que trazem também consigo uma certa herança e que, acima de tudo, são produtos raros e são produtos exclusivos. E o que é exclusividade? Eu deixei aqui duas notas que me pareceram muito interessantes, de duas entrevistas que fizemos recentemente para o jornal da Pickups, e uma delas diz que o luxo, e o verdadeiro luxo, é saber que um objeto de exceção foi criado a pensar em mim e para mim. E o outro do professor Carlos Brito, que fala em pôr o cliente e as necessidades do cliente como prioridade. E isto está literalmente, intrinsecamente ligado com a questão da personalização. Portanto, voltando à questão do dicionário, o que é personalizar? Tornar a peça exclusiva, tornar a peça pessoal, individualizar, dar caráter original a um objeto fabricado em série e adaptar às preferências ou necessidades do utilizador. Portanto, eu diria que neste caso específico o dicionário foi, no ponto 3 e 4, foi um ótimo auxílio. E só queria deixar alguns exemplos do que algumas marcas têm feito nesta questão da personalização e de dar aos clientes a possibilidade de tornarem a peça sua. A Levi's Tailor Shop é um projeto que já existe em Portugal, que começou com t-shirts, portanto era possível nós irmos à loja em algumas lojas da Levi's e personalizarmos o que é que queríamos que a t-shirt tivesse. Isso agora é muito visível também nos blusões de ganga, portanto é possível pôr os pins, é possível fazer bordados na loja, o que dá ao cliente a possibilidade de tornar uma peça que à partida é uma peça normal numa peça sua. Outro exemplo é o exemplo da Coates. A Coates tem uma espécie de ateliê online com esta frase que diz "You create, we craft it". Podemos ter um produto que é exatamente igual a todos, mas depois temos a possibilidade de lhe colocar este adereço com as nossas iniciais, com um desenho, com o que nós quisermos, com o número. Outro exemplo, mais no luxo, diria assim, absoluto, a Yves Saint Laurent permite online que os clientes personalizem o batom, o perfume, ponham as suas iniciais, façam uma caixa específica com aquilo que querem que a caixa tenha. E outro dos exemplos é o caso da Christian Dior. Eu acho que o vídeo está a passar, mas confirmem-me. Sim, sim. Pronto, basicamente o produto é o mesmo, mas temos esta possibilidade de escrever o nosso nome, de escrever o número na mala. Também nos cintos e aqui também nesta mala com estas coisas que eu não me lembro do nome técnico, peço desculpa, mas que se pode pôr na alça. O mesmo para a Louis Vuitton, podemos mudar a cor das listas, podemos fazer algumas gravuras. A questão aqui, e por isso é que eu no início disse que gostava muito de lançar a discussão, é que o desafio é personalizar dentro de uma certa massificação. Ou seja, aquilo que eu pude perceber, todas as grandes marcas, mesmo as marcas de luxo, tornam uma peça que pode ser de consumo mais massificado numa peça exclusiva, apenas com uma alteração de detalhes. Por exemplo, é o caso da Dior.
não podemos considerar que a Dior seja uma marca de consumo em massa, porque não é. É uma marca de luxo, mas é uma marca de luxo que dentro de um modelo permite uma certa personalização. E eu deixei esta imagem aqui exatamente por causa disto, porque o facto das redes sociais nos terem impactado tanto, uniformizam-nos muito enquanto sociedade. O que é que isto quer dizer? Nós, de certa forma, todos queremos ser iguais, sendo apenas ligeiramente diferentes em alguns momentos e em alguns detalhes. E a minha conclusão era falar na personalização e na customização. O João há pouco dizia que a Diverge permitia que cada cliente tivesse uma autoexpressão, que desse um pouco de si. De facto, a customização é isso mesmo, e a história da customização na moda, de certa forma, a mãe do punk, a Vivienne Westwood, fez um bocadinho este caminho de transformarmos algo único em algo muito pessoal, em transformarmos aquilo que nós vestimos, aquilo que nós usamos, quase numa mensagem política e social, e diria que isso está muito ligado à customização. De certa forma, a personalização entra aqui como um cunho pessoal a um objeto que já existe e que, de certa forma, está massificado. Mas o que eu diria que é muito relevante nesta análise toda que fiz é que há espaço para estas duas realidades. A indústria de calçado, a indústria portuguesa de calçado, tem oportunidades nestas duas realidades, não só na questão da customização, como é o caso da Diverge, mas também na questão da personalização, em arranjar e em ter resposta a estas necessidades. Portanto, diria que é isto. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Portanto, tivemos aqui já 3 intervenções de diferentes perspectivas. Iniciamos este webinar com o contributo da Diverge. Tivemos aqui o João Esteves, onde nos falou da experiência da marca Diverge como potencial de customização, onde a filosofia da própria marca é a customização como valor diferenciador, onde encontrou aqui uma oportunidade de mercado e também os desafios encontrados para isto. Tivemos depois a intervenção do António Macedo, mais da perspectiva do software para uma gestão de produção eficiente. De seguida, acabamos de ver a Cláudia Pinto, da Pickups, onde nos falou mais da perspectiva da moda, do setor da moda. E, por último, temos agora a contribuição do Pedro Duarte, que nos vai falar mais da parte tecnológica, das tecnologias digitais para a personalização em chão de fábrica. Obrigado, boa tarde a todos. Vou aqui partilhar a janela. Confirmem, por favor, que estão a ver. Sim. Pronto, boa tarde a todos. Sou Pedro Duarte, aqui do Centro Tecnológico Calçado. Venho-vos falar aqui um bocadinho mais da parte das tecnologias para a personalização. Vou-vos iniciar um enquadramento do porquê desta personalização, depois falando um bocadinho das tecnologias e depois o que é que o CTCP tem feito no âmbito da personalização digital. Não vou discutir aqui muito do enquadramento, já tivemos aqui a perspectiva de 3 diferentes entidades que nos deram realmente o enquadramento de todas estas, da razão de ser do personalizar, mas o porquê personalizar geralmente é o valor acrescentado ao produto, também dar a resposta ao que o mercado, às tendências que a Cláudia ainda agora falava, e depois também à individualidade e exclusividade que todos nós temos. E fazendo aqui só um parênteses, pegando neste último slide que a Cláudia apresentou, que eu concordo, que é para nós também internamente, isto são definições que às vezes é importante para nós definirmos do que é que estamos realmente a falar. Personalização é diferente de customização e o exemplo que eu costumo dar é a customização é, por exemplo, o exemplo dos carros, em que há um conjunto de características que nos é oferecido e que o cliente final pode escolher, desde a cor, se tem teto de abrir, o tipo de jantes, mas que não podemos escolher realmente o que queremos e ser individualizar-se, dar o nosso cunho pessoal, como ainda agora a Cláudia dizia, e a personalização sim, ser onde damos o cunho pessoal à pessoa, onde dificilmente vamos encontrar aquele produto ou na personalização não vamos realmente encontrar este produto em mais lado nenhum,
na customização, mesmo que nós escolhemos ao gosto pessoal, há a possibilidade de alguém também ter um gosto relativamente parecido e dentro das características oferecidas, acabar por ter um produto igual. Distinguir também aqui entre a personalização estética e a personalização funcional, que também ainda agora o António da Soft Idea falava, que muito da parte da personalização médica, onde aí realmente é funcional, ou seja, nós escolhemos as características de um produto e adaptamos ao cliente final, que no limite pode ser até pé a pé, o que ainda é mais desafiante do que a produção par a par. E temos também a personalização estética, que é um cunho pessoal, sim, mas muito apenas no sentido ornamental do produto. Dar aqui também um pequeno resumo, apesar de eles já terem sido falados estes vários, as potencialidades e as limitações da personalização no setor do calçado, principalmente do lado da indústria, mas do lado da potencialidade é de atração e captação de clientes. Temos tido algumas empresas que o feedback que nos têm tido é que têm conseguido manter alguns clientes por causa da oferta que têm oferecido em termos de tecnologias de personalização, mas do outro lado também está o balanceamento do investimento e da capacitação de recursos humanos. Ou seja, aqui o que nós consideramos que é importante é realmente que as empresas de calçado percebam as tecnologias que existem e que não sintam a necessidade de ter todas em casa, mas sim aquelas que mais usam, sabendo que depois podem recorrer a externos para fazer algumas personalizações pontuais. Mais uma vez, do lado do potencial, o valor acrescentado ao produto, o que traz à marca que o vende, e depois do outro lado, como desafios, lá está, como a Soft Idea também aqui trouxe, e a própria Diverge, a gestão produtiva e logística, os stocks, a gestão do stock, que é muito maior do que a produção em massa, e mais difícil, e portanto, outro desafio que aqui está. E por fim, do lado da potencialidade da variedade de produto, apesar de podermos entrar aqui numa pequena discussão se o produto é assim tão diferente se apenas mudar a cor, não é? Porque nós temos a linha, por exemplo, pegando outra vez na indústria dos carros, temos a linha e depois temos os modelos. Um carro branco é diferente de um carro preto, se calhar não é assim tão variedade, mas no entanto aqui com a personalização pode ser. E depois o desafio dos tempos de entrega, como o João da Diverge também dizia, por exemplo a Nike, de 4 semanas para entrega, ou seja, o cliente também tem que estar educado e preparado para perceber que este acrescente de valor ao produto vem também com esta limitação no tempo de entrega. Não é só entrar numa loja e comprar. Entrando realmente nas tecnologias de personalização, selecionei aqui algumas que são mais estabelecidas, como é o caso no setor do calçado, como é o caso da impressão digital, como é o caso da gravação laser, outras que são emergentes, como é o caso da impressão 3D, que também permite personalizar. Mesmo a tricotagem 3D também está num sentido ascendente em termos de implementação a nível industrial, e depois temos aquelas que vão beneficiar também do que são estas tecnologias digitais, como é a timbragem, que é uma tecnologia relativamente estabelecida e até quase tradicional no nosso setor, convencional, vou chamar assim, o tradicional tem outro cunho, mas que pode beneficiar realmente desta impressão, da introdução de tecnologias digitais, como vamos ver a seguir. Em termos de tipologias de aplicação, fui selecionando aqui, por exemplo, se nós quisermos personalizar um objeto final que não seja planar, quais são as mais adequadas e aquelas que não se vão aplicar, como é o caso da serigrafia e a sublimação. Sublimação, se for em 3D, também pode ter alguma curvatura, mas ainda assim é muito limitado para objetos não planares, por exemplo, como é o caso do calçado finalizado. Depois também a possibilidade de fazer a personalização em relevo, ou seja, nós podemos ter aqui a personalização ser uma imagem ou dar algum relevo. E aqui destaca-se, por exemplo, o caso da impressão 3D, que permite já personalizar alguns produtos
dando também o cunho da geometria a esta personalização. Alguns vão ficar a pensar como é que a impressão digital pode ser usada em relevo, mas o facto é que com o acrescento de camadas de tinta, das tintas poliméricas que são usadas, é possível também dar algum relevo na decoração, na ornamentação dos produtos e, portanto, dar-lhe também essa terceira dimensão na personalização. Depois, a personalização, a cor, ou seja, há sempre aqui a questão do facto de o que é que o mercado está também à procura e o que é que normalmente na personalização traz sempre muito esta parte das cores, e aqui destacar, por exemplo, a bordadura que vamos ver a seguir, como é que ela pode dar uma personalização e como é que ela tem evoluído nos últimos anos para ser de facto uma tecnologia flexível para a produção de calçado, entre as outras mais conhecidas no setor do calçado. Depois, aqui falar um bocadinho da personalização estética. Quase todas estas tecnologias que temos vindo aqui a falar dão para fazer personalização estética. A maquinação CNC, honestamente, não estou a perceber muito bem como é que ela vai chegar. A digitalização 3D, no fundo, até é uma ferramenta que não permite diretamente personalizar, mas sim ser uma tecnologia de apoio à personalização. E depois a personalização funcional, no caso do calçado ortopédico, no caso da área médica, em que temos aqui algumas tecnologias que permitem realmente fazer a produção de calçado ou de componentes personalizados ao utilizador final, neste caso o paciente. Por exemplo, o caso da tricotagem 3D, em que permite fazer, por exemplo, uma meia de recuperação com diferentes zonas, com elasticidades e flexibilidades diferentes, promovendo assim a recuperação do pé do paciente. Relativamente ao que o Centro Tecnológico e o setor do calçado têm vindo a fazer na personalização digital, vale a pena aqui referenciar o plano estratégico para o setor do calçado para 2030, uma publicação da APICAPS, e destacar o eixo 3 desse mesmo plano na flexibilidade e rapidez de resposta, um bocadinho também como no enquadramento do que a Cláudia vinha a falar, de esta volatilidade, esta efemeridade das modas e da diferença em 3 meses que existe no que é a procura do mercado. Também aqui há uma certa responsabilização para as empresas, para nós também o centro, mas para as empresas de se começarem a adaptar e já perceber que é assim que funciona o mercado e flexibilizar toda a sua produção, um bocadinho o que é o que o Feist está a promover. Neste mesmo eixo temos como um projeto âncora e um dos objetivos é um centro de demonstração destas tecnologias, da flexibilidade e da rapidez de resposta, e que vem basicamente acelerar a adoção destas tecnologias pelas empresas do setor através essencialmente de atividades de disseminação de conhecimento, por exemplo, os resultados que vão sendo gerados através de projetos de cooperação, também fornecer espaços de experimentação, exploração e validação de tecnologias. É também nisso que o Feist se tem baseado e outros projetos em que o Centro Tecnológico está envolvido, que é permitir às empresas validarem uma tecnologia, a adequação aos seus produtos, até aos materiais que usam, antes da aquisição, antes de fazerem o investimento, e assim terem uma tomada de decisão muito mais bem assente em informação mais precisa, mais exata. E depois também a parte da formação e da capacitação dos recursos humanos e das empresas, e aí também nossa responsabilidade de ajudarmos todos os intervenientes no nosso setor, no nosso cluster, para perceberem estas potencialidades, mas também estarem preparados tecnicamente para as utilizar e até o seu contributo no desenvolvimento destas tecnologias. Este centro de demonstração está previsto ser essencialmente composto por unidades piloto, tem mais diversas temáticas, digitalização, automação e robótica, unidades piloto de reciclagem e valorização de resíduos, mas também uma das unidades piloto resultantes do Feist, no WP6, focado no ecodesign e desenvolvimento de produto, em que um dos resultados é uma unidade piloto de personalização e prototipagem.
Nesta unidade piloto, temos neste momento já algumas tecnologias, outras vão sendo adquiridas ao longo do projeto e noutros projetos que temos estado envolvidos, mas destacar aqui as tecnologias mais recentes de digitalização 3D, que temos vindo a desenvolver alguns trabalhos em parceria também com empresas, a impressão digital, mais uma vez, tal como a gravação laser, em que é óbvio que são tecnologias já bem estabelecidas no setor do calçado, mas que ainda assim, com a introdução de novos materiais nos nossos produtos, é necessário também perceber a sua adequação aos materiais que estamos a usar. E nós temos visto alguns materiais a não serem os mais adequados para processos de impressão digital, por exemplo, em que a tinta acaba por não aderir ao substrato e isso causa defeitos no produto e não é o que se pretende, como é óbvio. Destacar só aqui algumas tipologias de produtos de algumas destas tecnologias que falei, nomeadamente a parte da personalização de produto através da timbragem. A timbragem é uma tecnologia já mais ou menos bem estabelecida, seja ela em baixo relevo, em alto relevo, a quente, a frio, com cores, com algumas destas, como podemos ver aqui na imagem, alguns efeitos de dourados, prateados, mas que também agora pode beneficiar da introdução de tecnologias de fabrico digital. Aqui do lado direito, por exemplo, vemos timbres que foram feitos por impressão 3D, testados em materiais para perceber, basicamente, fazer a validação da personalização, isto focado numa etapa de desenvolvimento do produto, essencialmente, quando um timbre que pode custar 50, 60, 70 euros e que pode não ser exatamente o que o cliente pretende e, assim, ser um gasto desnecessário, porque depois é necessário refazer o timbre, e aqui fazer a baixos custos, estamos a falar de cêntimos que custam estes timbres, para fazer esta validação da personalização. Depois, uma tecnologia, uma das mais recentes aqui no centro, que é a bordadura usando uma tecnologia que é a Color Reel. Esta tecnologia que temos já disponível no nosso Fab Lab, essencialmente o que faz é o tingimento in situ de uma linha de poliéster branca, e que este processo permite fazer as 16 mil cores, ou 16 milhões de cores que a combinação das cores primárias mais o preto dá às tonalidades do fio, e depois, através de um processo de bordadura, fazer o tipo de bordados que vemos aqui do lado esquerdo, por exemplo, com efeitos de degradação de cores ou diferentes texturas nas cores. Isto pelas tecnologias de bordadura convencionais e estabelecidas. Eu não gosto de dizer que é impossível de fazer, mas vou dizer que era muito caro de o fazer. Requeria ter uma linha própria com esta cor ou já com esta textura, ou fazer uma mudança de agulha com todas as cores neste espectro para conseguir fazer realmente este processo e este tipo de decoração. Sendo que aqui é um processo digital em que é gerado um programa tanto para a máquina de bordar como para a máquina de tingimento da linha. As duas trabalham em paralelo e, através da deposição da linha com a cor final, é possível fazer este tipo de decorações de uma só vez com uma só linha. Depois também, voltamos aqui um bocadinho às tecnologias de corte a laser, aqui mais de gravação a laser, já também estabelecidos, seja por grandes marcas, como é o caso da Nike, ou também, por exemplo, como vemos em baixo, numa palmilha, que surgiu de um trabalho de uma criação de uma marca com uma identidade própria e que depois foi feita esta gravação numa palmilha com alguma curvatura e, portanto, daí o laser também poder ser adaptado para este tipo de processos não planares, mas também do lado esquerdo, que surgiu de uma das nossas oficinas, de uma das formandas que usou, personalizou com gravação laser o seu nome e até marcou a data da oficina. Mas também o corte a laser, que não é muitas vezes considerado para a personalização, mas que também permite fazer alguns dos motivos, como vemos aqui do lado direito, e que permitem ser ao gosto do cliente, sendo assim desnecessário ferramentas de corte e usando apenas o laser e um software através deste fabrico digital produzir esta tipologia de produtos.
Depois, a impressão digital também cada vez mais bem estabelecida no calçado. Neste caso, o mesmo modelo que vimos anteriormente. Esta Formando usou várias tecnologias de personalização no mesmo produto, até porque era esse o objetivo da oficina. Aqui usando a impressão UV para digitalizar um padrão escolhido pela mesma. Fazendo aqui uma diferenciação entre, aqui foi feito numa etapa pré-corte, ou seja, a personalização foi ainda feita nos componentes e o sapato foi montado a posteriori, mas também vendo aqui a possibilidade de fazer a personalização no produto final. Isto permite também poupar aqui algumas etapas na produção, também garantir que a personalização é feita no produto que já está finalizado, ou seja, evitamos aqui, por exemplo, estar a fazer a personalização de uma gáspia ou de um corte na generalidade e depois nas etapas posteriores de produção haver uma danificação, ser um produto não conforme e não ser entregue ao cliente, não estar em condições para ser entregue ao cliente e termos consumido aqui tempo, recursos, e tanto de recursos humanos como recursos físicos, para algo que depois acabou por não ser entregue ao cliente e não pode ser usado para outro porque foi personalizado para ele. Portanto, esta parte de fazer a personalização no produto final, no produto quase acabado, é também uma grande vantagem em termos de gestão produtiva, em termos logísticos. Finalmente, também a parte da impressão 3D, que não é só usada para fazer formas, as próprias formas podem ser, por exemplo, se forem ortopédicas, podem ser um produto ou um objeto personalizado ao paciente final, usado para posterior produção. Aqui vemos um salto que foi produzido com as iniciais em ABS, por impressão 3D, aqui no centro tecnológico, sendo depois montado num sapato final com esta configuração. Também a parte da impressão 3D através da impressão em substratos têxteis, dando assim a personalização aos produtos, mas também aqui um dos grandes objetivos da nossa unidade e destas unidades piloto, que é mostrar às empresas que estas novas tecnologias de fabrico digital não vêm nunca competir com o que é o tradicional, com o que é o convencional, vêm sim trazer alguma complementaridade, trazendo aqui uma carteira que costumamos fazer nas nossas oficinas, dependendo do grupo de formandos, em que é impresso em TPU, neste material flexível, por impressão 3D, um componente que depois é costurado ao produto final, que tem todo o processo de corte e montagem convencional. Para terminar, em termos de trabalhos que temos vindo a fazer com algumas empresas em parceria, fazemos o trabalho do lado dos materiais, como eu dizia, com a introdução de novos materiais, novos revestimentos, por exemplo, aqui nesta pele de bovino, em que testámos aqui 3 tecnologias, a gravação laser, a impressão UV e a impressão 3D em cima do têxtil, num conjunto de peles. Eu trouxe aqui uma que funciona quase tudo, temos aqui algum espalhamento da tinta em termos na personalização UV, ainda assim esta que se mostrou adequada para estas tecnologias de personalização, mas num conjunto penso que eram 10 diferentes peles que nem todas funcionaram e, portanto, é também este conhecimento que queremos gerar para as empresas, que é elas mesmo perceberem o que é que podem, o que é que não podem usar e o que é que podem ou não podem oferecer aos seus clientes e parceiros do setor. E depois também mostrar aqui a adaptação dos processos de impressão, por exemplo, neste caso, impressão 3D, com diferentes substratos, no caso é um substrato neoprene, em que está a ser impresso o padrão deste designer com quem fizemos este trabalho e assim, desta forma, ajudarmos as empresas a introduzir este tipo de tecnologias nos seus produtos. Termino aqui a minha participação. Abro aqui a parte para a discussão. Muito obrigado a todos. Obrigada, Pedro. Vamos então dar início ao debate. Temos já aqui algumas questões. O Pedro vai moderar esta parte.
Se entretanto surgir mais alguma questão, por favor, coloquem no chat. Obrigada. Obrigado a todos. Como o João não está, participo eu, a Cláudia e o António. Vendo aqui ver esta pergunta. Uma dúvida em relação à informação que passa ao cliente, isto para a Softideia. Até que ponto é que a granularidade da informação é importante para o cliente final? Imagino que todos estes temas são pesados, ocupam espaço físico e digital, consomem energia, e se o selo de sustentabilidade ambiental, como é que se passa esta informação e de que modo também a parte da reciclagem? Força, António. É sim, eu acho que é uma falsa questão falarmos aqui no gasto de energia, porque não é isso que é significativo na produção. O gasto que podemos ter para o controle da produção numa indústria de calçado é perfeitamente residual e nem é sequer medível. Acho que não tem qualquer importância e qualquer impacto. Nós estamos aqui a falar, por exemplo, esta monitorização da produção pode ser feita através de um simples telemóvel e que tem um web service instalado e uma aplicação móvel que alimenta um servidor que pode estar até online e que não gasta mais energia por estar a fazer essa monitorização. A questão da informação que se envia ao cliente, isso é neste caso, o fabricante que vai dizer o que é que quer fornecer ao cliente e o que é que pode ser mais útil. Eu acho que há informações que são bastante úteis. Saber que o produto, que a encomenda já está em execução e que a encomenda já foi enviada, é uma informação de extrema utilidade. Agora, se está na fase X, Y ou Z da produção, pode não ser muito útil para o cliente final, mas é extremamente útil para quem está a gerir as encomendas e quer cumprir prazos de entrega. E por isso toda esta informação não é, a monitorização da produção não é só útil para o cliente final, o cliente final está a beneficiar de algo que já era obrigatório ter numa produção normal. Por isso, não estamos aqui a acrescentar nada. Já agora falando também da questão da sustentabilidade. Isso também é algo que nós temos preocupação, porque nós estamos a trabalhar num projeto que penso que é público e posso referir isto, estamos a trabalhar num projeto que tem a ver com toda a parte da circularidade e rastreabilidade, etc. Estamos inclusive vamos identificar o produto e o cliente final vai ter acesso àquilo que se chama o passaporte do produto, numa fase final, em que, através da leitura de um simples QR Code do produto final, consegue ter acesso a todos a alguns dos materiais que foram produzidos, sabendo a sua origem, sabendo a sua pegada ambiental e tendo acesso a toda uma informação muito completa sobre a produção, sobre a origem dos produtos, de que países é que vieram, quais foram as tecnologias que foram usadas, etc. Isso também, para quem tem preocupações ambientais, isso será de extrema importância. E esse QR Code que vai com o produto pode ainda servir para, neste caso, o cliente final poder até numa fase final ter instruções de como fazer durar mais esse produto e inclusive numa fase final poder devolver esse produto para ele poder ser reciclado. Isto está tudo previsto nesse projeto. Por isso, o software e a identificação do produto será bastante útil nesta questão da sustentabilidade, que era a pergunta. Muito bem, obrigado. Penso que a pergunta foi respondida. Tinha aqui uma segunda parte na pergunta, não sei bem se a participante quer aqui um bocado esclarecer aqui estas intervenções relativamente às que colocou aqui na parte inicial ou às nossas intervenções enquanto oradores. Não percebi muito bem. Vou aqui, enquanto participante esclarece aqui esta pergunta, só deixar aqui uma pergunta para a Cláudia também. E não querendo apanhar desprevenido, se a Cláudia tem alguma ideia, a Pickup se tem esta noção de se há mais procura pela personalização do produto em algumas áreas, até mesmo geográficas, por exemplo, sei lá, da Europa, ou Ásia, ou os Estados Unidos, e em que tipologia maioritariamente de produtos? Não tenho dados,
Mas eu diria, mesmo falando em termos de cluster, claro que o calçado tem imensas potencialidades, mas um setor onde a personalização já é uma realidade e pode crescer ainda mais é no setor de artigos de pele. Quase todos os exemplos que eu mostrei eram quase todos relacionados com marroquinaria, e Portugal tem um setor de marroquinaria de artigos de pele muito forte. E, portanto, acho que também podemos olhar um bocadinho para aquilo que se faz nesse setor e perceber, aprender alguma coisa com isso. Mas, de facto, não tenho dados relativos aos pedidos e quem é que pede mais customização, não tenho mesmo essa informação. Sim, era uma questão de, eu imagino, pessoalmente imagino que seja mais fácil, por exemplo, em sneakers, até pela tipologia de materiais que se usa, não é? E mesmo geograficamente, acredito que América no geral, de norte a sul, Europa que também se procura muito. Sim, por exemplo, nos sneakers, claro que a Divert faz um trabalho absolutamente notável e acho que soube mesmo aproveitar e olhar para este nicho e potencial. Mas, por exemplo, nós temos as Nikes desta vida e as Adidas desta vida que já fazem esta questão das personalizações há muito tempo. Portanto, admito que nos países onde têm mais consumidores isso já seja quase uma realidade. Claro que muitas vezes estamos a falar apenas de mudar ou a sola, ou mudar uma cor, ou mudar os cordões, que é um bocadinho diferente também do projeto que nós vimos agora da Diverge, que além de oferecer já alguns modelos, permite uma interação enorme do cliente e permite que se façam quase sapatos a partir só de um pequeno molde, não é? De um pequeno desenho, e isso é incrível. Claro, claro. Ok. Temos já o esclarecimento da nossa participante. Sim, ou seja, este webinar eu penso que é o 7º webinar da agenda Feist. O Feist é uma agenda mobilizadora PRR que inclui 45 entidades, que já decorre desde junho de 2022. Nessa agenda, para além de todos os resultados que vão advir em termos de tecnologia, de software, de produtos de calçado, temos também estas atividades de disseminação de conhecimento, de discussão acerca de temáticas que o próprio Feist aborda, e portanto este é o 6º ou 7º webinar que fazemos. Temos também um conjunto de podcasts em que apresentamos as empresas participantes, as entidades participantes de um consórcio, e também um conjunto de vídeos acerca dos resultados, um bocadinho mais para baixo, mas pode também ver todos os resultados e tudo acerca do projeto em www.feist.pt, penso que é assim o site, não é? Muito bem. Temos depois aqui, também para não nos estendermos muito mais, a nossa sessão é até às 4, temos aqui também, penso que é uma participação da Priscila, em que diz que tem uma startup de inteligência no mercado da moda, o que para mim desde já é interessante, e que recebe do cliente informações das características físicas comportamentais. E a questão é se nós, oradores, entendemos que a compra de forma assertiva se torna a startup, para a startup de inteligência como um viés sustentável. E se temos alguma dica para acrescentar personalização nessa plataforma. Não sei se calhar aqui do lado do António da Soft Ideia pode dar aqui um contributo da parte da gestão, da parte de software, e depois eu também posso dar aqui da parte da tecnologia. É assim, eu da parte de software, é assim, tudo que seja registros e todo o tratamento de dados pode ser feito, é lógico. Inclusive, atualmente, já se falou hoje de inteligência artificial, é algo que nós estamos neste momento a trabalhar e temos já integrado um assistente de inteligência artificial para análise de dados no nosso sistema e aquilo vai ser uma solução espetacular mesmo. Coisas que era preciso um técnico quase a tempo inteiro para fazer análise de dados para determinadas empresas, o nosso assistente de inteligência artificial responde a português comum ou em inglês e analisa os dados, e por isso, a partir do momento em que haja uma base de dados com mais ou menos informações, a inteligência artificial, por exemplo, poderá ser usada para fazer essa análise de dados. Não sei se respondi exatamente àquilo que pretendia, mas poderá ser uma saída.
Pois, pelo que eu entendo, é aqui uma pessoa que está a começar uma startup, se calhar também procura aqui algumas dicas em termos de como fazer esta gestão. Do meu lado, o que eu tenho a dizer é que a primeira coisa, se for realmente personalização, e há uma coisa aqui que ainda não falámos, que é a proteção de dados, por exemplo, o facto de eu ser cliente e querer um produto personalizado, por exemplo, com a minha fotografia, tem que haver aqui também algum balanço entre o cliente e o fornecedor em termos do RGPD, tão badalado RGPD, e aquilo que faz depois com a minha imagem que eu acabei de lhe fornecer. Isto é algo que se deve ter também, em termos de mais éticos, não é? Que se deve ter em conta. Em termos de tecnologias, o que é difícil às vezes também para o cliente perceber, e também é um bocadinho a responsabilização de quem vende o produto personalizado, é que cada tecnologia, como em todos os setores, tem as suas limitações e tem as suas potencialidades. E nem tudo dá para fazer com todas as tecnologias. Vou dar um exemplo demasiado óbvio, mas que ainda assim, se calhar nem para todos. Ou seja, a gravação laser, não é? Vai depender da tonalidade do substrato que estamos a usar, vai até depender se é possível de fazer a gravação ou não naquele tipo de pele, mas nunca esperar algo que seja colorido, certo? Ou seja, se estamos a fazer uma gravação, vai ser sempre numa escala de cinzentos. E às vezes fazer essa gestão de expectativas do próprio cliente que não percebe a tecnologia, não percebe a aplicação, é também responsabilidade nossa, de quem de quem vende, de quem fornece o produto personalizado. Estamos aqui em cima da hora, se calhar já estou a ver aqui que a Cláudia quer fazer aqui uma intervenção. Força, Cláudia. Não, eu ia só complementar, porque o que me parece da mensagem é que o projeto é mais um serviço. Ou seja, deve ser uma aplicação onde nós dizemos aquilo que estamos à procura e o ambiente onde estamos e nos aparecem sugestões. Desse ponto de vista, parece-me mais a questão do serviço. E depois, só para dizer, a questão da startup ter um viés sustentável, eu acho que é sempre bom ter alguma cautela, principalmente no momento em que vivemos, em que tantas vezes a palavra sustentável é usada e temos sempre que um dia este termo se vir contra nós. Mas diria que, ou seja, do ponto de vista se calhar do consumo, se nós tivermos já uma proposta daquilo que vai ser melhor para nós, provavelmente vamos deixar de fazer se calhar uma compra por impulso e vamos começar a ter compras que são mais pensadas e que são mais analisadas. Desse ponto de vista, se calhar também faria sentido que a pessoa, quando se registra na plataforma ou na aplicação, que possa também já fazer uma descrição do tipo de preferências, de cores, de tecidos, de formatos que habitualmente usa, não sei. Pareceu-me. Sim, essa parte aí foi um bom acrescento, porque realmente até podemos, esta parte da personalização e da compra mais consciente daquilo que se está a fazer, também com um valor acrescentado, pode até ajudar neste consumismo por impulso, não é? Sim. Dizer aqui também, só pegar aqui neste último ponto da sustentabilidade, que costumo dizer muitas vezes que normalmente usa-se o termo sustentabilidade e assume-se que estamos a falar de sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade ambiental não é única. E também já aqui foi falado hoje, do lado da Diverge, a principal é a sustentabilidade financeira, ou seja, uma empresa para ter impacto na sua comunidade a nível social, a nível ambiental, também tem que ter uma sustentabilidade financeira que muitas vezes pode ser posta em causa pelo simples facto de estarmos tão focados na sustentabilidade ambiental. E, portanto, nós conseguimos sustentabilidade financeira sem a ambiental, mas dificilmente conseguimos a ambiental sem a financeira. E isso é um ponto que se deve ter em consideração. E é só aqui deixar para a Cláudia e para o António, se quiserem ter aqui um último contributo, dizer alguma coisa que ficou por dizer. Começo eu, é isso? Sim, pode ser. Não, só dizer que de facto queria muito ter lançado esta discussão, ter lançado acima de tudo um pensamento sobre como nos estamos a comportar e como a forma como vivemos está a ter impacto naquilo que compramos e na forma como compramos e na forma também como as tendências se estão a revelar, e acho que é mesmo muito importante pensarmos sobre isto. E
e pensar também que a moda já foi e poderá ser e já teve muito impacto e tem muito impacto em questões sociais e acho que vale a pena olhar para a história e perceber de que forma é que isso foi feito, principalmente nesta questão da customização e da personalização. Muito obrigado, António, força. Do meu lado, eu costumo dizer a todos os meus clientes que primeiro nenhum negócio nasce grande, todos os negócios nascem pequenos e é passo a passo que os negócios vão crescendo. Como dizia o João Garcia, subir o Everest é muito complicado, mas dar o primeiro passo é relativamente simples. Toda a gente consegue dar o primeiro passo, depois pode nunca lá chegar, mas consegue dar o primeiro passo. E nesse sentido, todas as empresas devem pensar, puxando a brasa à minha sardinha, é que todo o negócio nasce pequeno, vai crescendo e com ele tem que crescer o software, porque os softwares adaptam-se às empresas e não o contrário, não são as empresas que se devem adaptar aos softwares, são os softwares que se devem adaptar às empresas e adaptarem-se ao negócio. E o negócio é algo extremamente volátil. Nós hoje estamos a trabalhar de uma maneira, amanhã descobrimos que não vamos pelo caminho correto. E temos tido alguns exemplos muito bons de negócios que à partida não dávamos muito por eles e hoje em dia são negócios extremamente rentáveis. E por isso acho que as pessoas devem apostar. O parceiro, com que eu não posso dizer aqui o nome, mas estamos a trabalhar na personalização para um projeto, ele dizia-me que espera que daqui por entre 5 e 10 anos que valha mais na empresa dele será toda a plataforma logística e o software e não a fábrica. As fábricas, as máquinas estarão velhas e já haverá máquinas muito melhores para fazer sapatos, mas toda a plataforma logística será aquilo que terá valor. E eu acredito nisso. Acredito que um negócio cresce e, consoante a rentabilidade que vai tendo, claro que ninguém pode estar a esperar tirar rentabilidade num negócio desses a 6 meses ou um ano, tem que esperar bastante mais, mas se a coisa correr bem, será um negócio para o futuro. Muito bem, obrigado. Passar ali a palavra à Flor Belo para fazer aqui o encerramento. Obrigada, Pedro. Acho que foi um webinar bastante produtivo. Tivemos aqui as diferentes perspectivas, desde a marca e o produtor de calçado, o software para a personalização, as tendências da personalização na moda e na indústria de calçado, as tecnologias são de fábrica. Acho que saímos deste webinar mais ricos, com mais conhecimento. Foi bastante interessante. Queria agradecer a todos os oradores por se disponibilizarem neste webinar e partilharem connosco os seus testemunhos. Queria também agradecer aos participantes que interagiram connosco e que assistiram a este webinar. Queria deixar também a nota que vamos enviar por e-mail a todos um questionário de satisfação que pedia a gentileza de que preenchessem esse questionário, que é importante para nós. E desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau.